Fala pessoal, tudo bem com vocês? Questão 23 do PSS do ano 2021 na prova específica de matemática. Essa questão ela foi anulada no gabarito após o recurso, eu não sei por qual motivo, se eles corrigiram a questão errada ou aconteceu alguma outra coisa dessa questão, se foi muito complexa, não sei. Só sei que ela foi anulada, tá bom? Então nós vamos resolver mesmo assim para a gente rever alguns conceitos que são importantes para a gente estar trabalhando, ok? Essa é uma questão, eu considerei ela muito difícil, principalmente pelo fato de os números complexos, né, e essa transformação, elas não são muito usadas. Então vai cair uma ou duas questões no máximo no concurso. Mas é bom a gente estar afiado também para tudo que precisar, não é? Então vamos lá. A questão diz o seguinte: represente em forma polar o número complexo que é dado por z é igual a i elevado a menos 2π i sobre 3. Qual é a alternativa que apresenta z ao quadrado em forma retangular? Então, eu tenho que descobrir o meu z ao quadrado e em forma retangular. Então, se eu tenho o meu z, qual que é o meu z ao quadrado? Vai ser igual a tudo isso aqui, só que ao quadrado, não é? I na menos 2π i sobre 3, tudo isso ao quadrado. Esse 2 entra multiplicando o expoente do 3, né? Então, vou ter que z ao quadrado é igual a i na 2 vezes menos 2πi sobre 3. Esse 2 entra multiplicando, então meu z ao quadrado é igual a i na menos 4πi sobre 3. Aqui eu vou fazer uma coisa que para quem é da área da matemática vai ser mais fácil de visualizar depois, né? Que eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse menos 4π sobre 3 de θ. Que é um símbolo. Em vez de eu ficar escrevendo menos 4π sobre 3, eu vou colocar θ. Então, continuando aqui em cima, qual a expressão que isso vai me resultar? Z ao quadrado é igual a I na θi. Por que na θi? Porque no lugar desse menos 4π sobre 3, eu chamei de θ, então fica mais fácil. Aí, para quem estuda números complexos, então dá uma pesquisada lá, existe uma relação que para nós aqui vai ser muito útil. Eu não me engano se foi de Euler, se é uma relação de Euler ou se é comum dos números complexos, foi outra pessoa que desenvolveu. Mas é o seguinte, quando eu tenho essa expressão aqui na forma polar, né, eu consigo fazer uma transformação, que é isso aqui, e na θi é igual a cosseno de θ mais i seno de θ. Então, essa relação aqui é o que eu vou usar para fazer a minha transformação, ok? Então, olha, eu tenho todos esses valores, então meu e na θi vai ser igual a cosseno. Cosseno de quem? De θ, mas quem que é θ? Eu chamei de menos 4 sobre 3π. Então, menos 4 sobre 3π mais i seno de menos 4 sobre 3 π. Ok? Opa, deu uma π. Ok. Mas então, vamos lá. Só para a gente entender mais umas coisinhas aqui. Vou desenhar um círculo, né? Vou fazer a nossa representação do nosso círculo trigonométrico. Não está bem retinho, mas dá para a gente entender um pouco. Bom, lembra, pessoal, que vindo daqui até aqui temos 90 graus, né? Ou π sobre 2, a mesma representação. Fazendo a horizontal inteira, tudo isso aqui, 180 graus ou π. Até aqui embaixo, 3 sobre 2π ou 270 graus. E o total, né, fecha 360 graus, ou, né, pode ser considerado também o ponto zero. Quando eu tenho um valor aqui, vamos dizer mais ou menos aqui um valor, a projeção no eixo x é o meu cosseno. E a projeção no meu eixo y é o meu seno, ok? Tem aquela coisa fácil para lembrar, com sono e sem sono. Com sono deitado, sem sono em pé, ok? Então, o nosso π, ele equivale a 180 graus, ok? Então, o nosso π equivale a 180 graus. Então, aqui dentro do cosseno e do seno, vai ser igual ao quê? Menos 4 sobre 3 π. Mas o que é o π? 180. Então, menos 4 sobre 3
vezes 180. Opa, 180. Já fui pensando na resposta, né? 180 dividido por 3 dá 60, então vai ficar menos 4 vezes 60, menos 4 vezes 60 é menos 240. Então, dentro das raízes, vai ser menos 240. Nesse lado aqui também, menos 240. Então, vou reescrever de novo aqui na próxima página. Eu vou ter aqui o quê? Que o meu z ao quadrado, que é igual ao meu e na teta i, que é igual a cosseno de menos 240 mais i seno de menos 240. Ok? Qual que é esse valor? Cosseno de menos 240. E qual é esse valor? Seno de menos 240. Vamos lá lembrar do círculo trigonométrico. Vou fazer grande aqui, que daí eu vou tentar explicar os dois uma vez só. Ok, pessoal. Vamos lá. Se, aqui eu parto do meu ponto zero. Se eu quero ir para 60 graus, eu vou para o lado direito, né, 60 graus. Se eu estou falando de menos 60 graus, eu venho para o lado oposto, né, no sentido horário, menos 60 graus. Então, aqui quando eu estou considerando os números positivos e aqui quando eu estou considerando os graus negativos. Então, nesse caso, eu estou indo para menos 240 graus. Então, olha, vim para cá. Daqui até aqui foi 90, 180 e mais quantos para cima eu vou? Bom, 240 menos 180 é 0, empresta 1, 14, 60 graus. Então eu subo mais 60 graus aqui e aqui que é o meu ângulo de menos 240, que é aqui. Lembrando que a minha projeção no eixo x é o meu cosseno e a minha projeção no meu eixo y é o meu seno. Agora, aqui é 60 graus. Obviamente, para fechar até aqui, aqui tem que ser 30. Se eu faço uma projeção, né, um reflexo, como se fosse aqui, para esse lado, aqui, obviamente, também é 60 graus e aqui também tem que ser 30 graus. Tá fora de proporção, tá, pessoal? Então, o risco aqui deveria estar mais inclinado, mas foquem na ideia e não no desenho perfeito. Então, a minha projeção do meu cosseno de 60 positivo, ele vai dar um valor aqui assim. Perceba que a minha projeção do cosseno de menos 240 vai dar aqui assim. Perceba que esse cara vai dar um valor positivo e esse é um valor negativo. Mas eles vão dar o mesmo valor. Essa distância daqui até aqui é a mesma que do zero até aqui. Só que aqui eu fui para a esquerda e aqui eu fui para a direita. Então, o meu cosseno de 60, ele vai ser um valor que esse valor é igual ao cosseno de menos 240, só que eles são um inverso do outro. Então, menos cosseno de 60 é igual ao meu cosseno de menos 240, porque o cosseno de 60 dá uma projeção aqui, e o cosseno de menos 240 dá uma projeção aqui, só que a mesma distância aqui é positivo e aqui é negativo. Então, por isso que o menos cosseno de 60. Qual que é o cosseno de 60? Se a gente for estudar lá ângulos notáveis, só você dar uma pesquisada que é fácil de achar, você acha numa forma, numa tabelinha, que é o seno, cosseno, tangente, 30, 45 e 60 graus, que são os ângulos notáveis, né? Aí eles apresentam em uma forma de tabelinha bem fácil de localizar. Então, o meu cosseno de 60, ele vai estar aqui assim, que dá uma pesquisada para vocês já olhar todos os valores, que é 1/2. Só que lembra, aqui é 1/2, só que eu quero achar o inverso dele, que é aqui, que é menos 1/2, então no lugar de cosseno de menos 240, eu vou colocar menos 1/2. Então, z ao quadrado é igual a... Eu já vou nem aparecer mais esse cara aqui, menos 1/2, mais i que multiplica quem? Seno de menos 240. Olha, eu cheguei no valor aqui, a mesma coisa, 90, 180, subir 60, aqui é dos menos 240. Qual que é o meu seno? É a projeção no eixo vertical, como se fosse meu eixo Y, né? Então, se eu fizer o meu seno de 60, que é desse lado aqui, a projeção, o meu seno, perceba que vai ser exatamente o mesmo valor do que do ângulo menos 240. Então, olha, do ângulo do menos 240, a minha projeção é aqui. Se eu fizer o meu seno de 60, a minha projeção
também é aqui, no mesmo ponto. Então, eu só preciso achar o meu seno de 60. Que lá na tabelinha que vocês vão pesquisar tá aqui, que é raiz de 3 sobre 2. Só que, olha, esse caso são idênticos. Aqui era um positivo, outro negativo. Aqui ficou os dois no mesmo ponto, então, positivo. Então, o meu seno de menos 240 ficou raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2. Olha, o 2 está dividindo os dois termos, né? Então, meu z quadrado é igual a 1, menos 1, né? Menos 1, vamos arrumar isso aqui. Menos 1 mais i, raiz de 3, sobre 2. Só para ajustar para ficar igual a uma resposta lá, menos 1 mais raiz de 3 i sobre 2. Então, essa foi a resposta que eu cheguei, né? Não temos um gabarito oficial, porque essa questão foi anulada, mas é só para a gente lembrar um pouquinho do que é o seno, do que é o cosseno, lembrar dessa transformação aqui, que eu não lembro se foi do Euler. Ok, pessoal? Então, questão um pouco complicada, ela foi anulada, mas a gente chegou na alternativa. Nesse caso, foi a alternativa D. Mas lembrando que ela não tem um gabarito oficial, tá? Ficou apenas como título de treino. Beleza, pessoal? Até a próxima. Aguardo vocês.